Fala pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Daniel e damos início nesse momento à nossa playlist, tá? E essa aula será focada em Figma, tá? Darei uma breve explicação por cima assim do que você vai precisar entender para você conseguir fazer a sua interface, tá? O que acontece, pessoal? Temos um conceito aqui no Figma chamado Auto Layout, tá? O que acontece? Ele agrupa seus itens, tá? Dentro, por exemplo, eu coloco esse container cinza aqui como com Auto Layout, ele vai agrupar os itens dentro dele de forma equivalente, tá? Equivalente não, no caso, de forma com uma igualdade de espaçamento e por aí vai. Então você consegue controlar, por exemplo, espaçamento padrão entre os itens, a forma que ele vai ficar, se é horizontalmente, verticalmente. Se quando ele chegar aqui no fim, ou terminar o espaço que ele tem aqui, ele vai quebrar para baixo, esse tipo de coisa, tá? Só que assim, pessoal, você fazer dessa forma, tudo que tiver dentro desse retângulo aqui, desse cinza, esse item vermelho, por exemplo, a posição dele no MTA será calculada com base no pai dele, tá? Então, por exemplo, eu tenho a minha resolução aqui de 1920 por 1080. Tenho esse retângulo aqui em 426 por 243, certo? O vermelho está em 492 por 366. Ele está baseado em quê? Na minha tela toda, tá? Por quê? Porque eu não estou usando Auto Layout. Agora, se eu venho aqui e uso Auto Layout, aqui ó, Frame Selection e Auto Layout, ADD Auto Layout. Esse retângulo aqui, deixa eu remover essa cor, pessoal, pera um pouquinho. 455. E vou remover, vou colocar essa cor aqui, tá? Aqui, ó. Perfeito. O que acontece? Esse retângulo aqui, ele é filho do... Opa, pera aí. Caramba, é difícil usar Figma. Caraca. Aqui, ó. Esse... perdão, pessoal. O que acontece? Agora, se você reparar bem, esse vermelho, se você pegar a posição dele, está em 0 de x, né, que é horizontal, e y0 também, que é vertical. Por quê? Porque a posição dele agora está se baseando no container pai dele. E aqui eu consigo controlar, por exemplo, como é que será a orientação, né? Se ele vai para cima ou para baixo, ó. Se ele vai para a esquerda, no canto no centro, direito superior, direito inferior. Se quando eu tiver mais itens, ele vai ficar dessa forma, verticalmente, alinhado, né? Ou se ele vai ficar horizontalmente. No caso, eu inverti um pouco, né? Ele vai ficar verticalmente assim e horizontalmente deitado, né? E aqui você consegue controlar isso, consegue controlar espaçamento entre os itens, o comportamento que ocorre quando você atinge o tamanho máximo, né? Que é ativando esse wrap, você consegue quebrar, né? Ele vai quebrar e vai ficar para baixo, certo? E esse tipo de funcionalidade. Só que assim, pessoal, como eu falei, você tem que considerar o seguinte. Aqui tem a minha tela, né? 1920 por 1080. Dentro dela eu tenho esse retângulo, que está exatamente em 426 por 243. Posição X, posição Y. E esse vermelho, a posição dele vai ser baseada no container pi, tá? Então eu vou ter que fazer um cálculo lá para eu pegar 426 mais 20.5 para eu poder chegar nesse retângulo aqui, tá? Assim eu poderia, por exemplo, manipular clique, ou quando a pessoa passar o mouse em cima, eu conseguir escurecer isso aqui, mudar a cor, ou algo nesse sentido, tá? E é o que acontece, temos uma outra alternativa que é a convencional, que é fazer assim, ó, tudo, no caso aqui, basicamente não tem parentesco, tá? Entre os itens, basicamente um embaixo do outro aqui, no caso, para sua visualização, né? Visualmente aparenta esse cinza ser pai desse vermelho, só que ele não tem o mesmo comportamento, ó. Tá vendo? Mas aqui, se você olhar a posição do Y, ele tá 195, esse cinza tá 101 e a minha tela é a mesma, 1920 por 1080. O que acontece? Isso aqui vai facilitar na hora de eu talvez fazer o meu painel mais simples, porque eu não vou precisar usar tanta matemática, tá? Eu só vou fazer o seguinte, vou pegar lá,
Vou passar exatamente essa posição aqui, tá? Não tô brincando. X 195, Y 213. Esse W aqui é a largura e o H é a altura. Eu vou passar isso aqui e quando eu passar o mouse aqui em cima, vai estar exatamente aqui, tá? Ele não vai estar relativo ao pai dele. Esse aqui da direita estava, tá? Então, desenvolverei apenas porque eu quero ganhar tempo, tá, pessoal? Dessa forma que eu falei para vocês. Vou desenvolver usando o modo convencional, tá? Então, damos início aqui fazendo isso, tá? Desenharemos um retângulo comum aqui, tá? Escolheremos uma cor escura, porque está na moda. E colocaremos 16 de borda, tá? Bem suave, bem suave. Deixa eu diminuir um pouquinho. Show! O que acontece? Aqui embaixo, como eu mostrei, aqui vai ser o peso, né? 50 de 50 quilos, tá? 20 de fonte, para a pessoa poder enxergar, né? E aqui vai ser o que? Vai ser as opções da pessoa. Pá, 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 pá. Aí eu venho aqui e digito usar, né? Já vai estar usando o item. Vou colocar uma cor vermelha. Vermelha. Vou colocar 8 pixels de borda, né? Border radius. 8 pixels. Show? E aqui eu vou diminuir essa fonte um pouquinho para 16. Centralizei. Né? Aí eu venho aqui, pá, 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 e aqui vai ser o dropar, né? Dropar. Então essas serão as nossas funcionalidades iniciais, tá, pessoal? Eu deixaria um espaçamento entre esses itens aqui, para no futuro, caso vocês surja alguma sugestão, né, de alteração aqui, fique mais fácil para eu mexer nisso, tá? Claro que eu tomando cuidado, eu consigo fazer perfeitamente o que eu fiz em outro momento, né? Então acaba que é tranquilo, tá, pessoal? Bom, o que acontece? Deixa eu desfazer isso aqui. Opa, Figma mudou, hein? Caramba, tá. Vão ter esses dois botões de usar e dropar o item, tá? E quantidade, como que eu vou saber a quantidade que eu quero usar ou dropar? Você não vai, no momento você não vai, tá? Você só vai, você só vai dropar de um em um, tá? Aqui embaixo vai ter um retângulozinho para o quê? Para ter o tamanho do seu item, tá? Vou colocar o tamanho de 70 por 70. Colocarei um border radius também, né? De 8, bem suave. E colocarei uma cor um pouco não tão escura, na verdade, né? Porque assim, show. Se você reparar bem, pessoal, esse botão de usar tem 97 de espaçamento aqui, tá? Isso aqui a gente chama de padding, tá? Basicamente, o pessoal que programa para web, né? Faz página web, isso aqui é o padding, tá? Então eu tenho 97 de padding para a esquerda e 97 de padding para a direita, né? Que no caso é o espaçamento em relação ao container Py. E aqui é interessante você pensar isso também, para você pensar no número que vai ter de espaçamento aqui entre os itens do inventário, tá? Porque se eu replicar isso aqui, ó, peraí, pá, 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 pá. Aqui, ó, tem um 9 para cá, 9 para cá e 13, 9 para cá agora também, certo? Agora eu vou centralizar esses itens, ó. Estão centralizados, certo? Agora para a direita eu tenho 54 e para cá eu também tenho 54. Aqui acabou que foi pura sorte do acertar, tá, pessoal? Só que é interessante você calcular às vezes o tamanho do seu container Python, que no caso é 455, e dividir pelos 4 itens, tá, pessoal? Por exemplo, darei um breve exemplo aqui, tá? 455 é o espaço total que eu tenho livre. Eu não vou querer que ele fique aqui, ó, colado na beirada aqui do container, né? Então eu vou querer um espaçamento. Quanto vai ser? Você decide. O que você pode fazer? Você pode colocar, por exemplo, 32, né? Mais 32 para cá, mais 32 para cá. Dá 64, né? 64. Agora eu tenho 391 livre para os meus itens, né? E como que eu faço agora? Se eu dividir isso aqui por 4, vão ficar centralizados, tá? Vai dar o valor aqui, ó. Vou dividir para vocês verem. 391 dividido por 4 dá 97 e 75.
Quer ver? Ó, 97, 97 e 75, certo? Agora se eu dividir, se eu colocar aqui, ó, pá, 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 e vou centralizar, ó, 32, 31 e 25. Por que tá acontecendo isso? Porque eu tenho um espaçamentozinho aqui, se você reparar, ó, tá vendo? Era pra ele estar colado, certo? Era pra ele estar colado. É, mas colando ele aqui, ele vai ficar com 32 de espaçamento, só que ele vai ficar colado. Por quê? Porque eu não considerei isso, né, pessoal? Então é interessante você pensar nisso também. O meu número que tinha sobrado era 391, certo? Caramba, pera aí. Calculadora. 391 era o espaço livre que eu tinha, né? E agora eu tenho que considerar o espaçamento de um card para o outro, né? Desse primeiro card aqui para o segundo, eu teria quanto espaçamento? Vou colocar 12 de espaçamento, beleza? 6 de um lado e 6 do outro. Então dá 6, 6, 12. 6 mais 6 mais 12 dá 24. Mais 6 mais 6, 36. Então é menos 36, né? Menos 36. Dá 355. Aí esse número aqui sim eu divido por 3, por 4, por 4, por 4. Dá 88 e 75, né? Vamos ver se ficou certo? 88 e 75. Tem qual tamanho que eu escolhi que resultou para mim na calculadora, certo? 88 e 75. Agora eu vou multiplicar esse card 4 vezes, né? Vou colocar aqui. Pá, 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 pá. Ó, o espaçamento que eu quero, vocês lembram quanto que era? Era 6 de cada lado, né? Então o total dá 12. Aí eu coloco mais um aqui, mais um aqui. Eu tenho quanto espaçamento? 12, né? Entre eles, 12, ó. Tá errado, hein? Tá errado. Por isso que é interessante você prestar atenção nisso, ó, pessoal. Tá 12, 12, 12, 12, né? 6 de cada lado, ó. 6 aqui na direita desse, 6 na esquerda desse, tá 12. E o mesmo se repete. Agora eu centralizo eles aqui, ó. Centralizo ele. E se eu ver o padding que tem aqui, que é o espaçamento entre o fim do container e o último card, tá 32. Ó que interessante, né? E é basicamente isso que eu busco, né? Eu quero ele centralizado. Ele está centralizado formando um número par, né? Ó, 32, 32 e 12 entre os cards. Só que esse aqui, ó, se você reparar bem, tá com 97 para cá e 97 para cá. E o espaçamento entre eles tá 49, o que é interessante. Só que esse aqui eu vou deixar assim porque eu quero, tá? Bom, partindo do que eu ensinei para vocês, eu vou manter da forma que eu fiz aqui porque eu achei interessante também, achei bonzinho. Só vou fazer o seguinte, eu vou agrupar os 4 cards aqui para baixo, né, um pouquinho para baixo, o espaçamento, né? E também farei o quê? Pintarei os 4, pessoal. Aqui, ó. Vou pintar os 4, né? Cor um pouquinho mais escura e deixarei uma borda arredondada de 8 para cada um, tá? Assim ficar algo suave, 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 ó. Pá, 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 pá. Certinho? Top, né? Eu sei que não ficou muito bonito porque eu não sou designer, pessoal. Eu tento fazer algo funcional, tá? Bom, os cards estão aqui. E agora o que eu faço? Eu posso multiplicar isso aqui, né, pessoal? Então essa aqui é a linha 1, né? Linha 1, linha 1. O de baixo vai ser a linha 2, né? Quanto de padding? 12. 12 também, né, pessoal? Ó, 12 também, tá? 12, 12. Tá certinho aqui, pessoal. 12 em cada, tá? Ó, tanto pra baixo, ó. 12, 12. E, e pro lado também 12, né? Tudo perfeitamente centralizado. O que acontece? Esses itens, eles terão o quê? Terão um nome para eles, né? E também a quantidade deles. Juntamente de uma foto, né? Cada item terá uma foto. Aqui você é questão de gosto, tá, pessoal? Mas vocês podem fazer diferente. Eu vou colocar esse texto aqui em cima. Vai ser água, tá? Parei com água de exemplo. Vai ser 12 pixels, tá? A fonte. E aqui será a quantidade. Pá, pá, pá. Onde eu posso colocar a quantidade aqui? É um bom questionamento, hein? É tudo questão de usabilidade, pessoal.
Isso é algo interessante para você pensar, tá? Por quê? Porque você tem que deixar algo, no caso, fácil para o usuário que está lendo, tá, pessoal? Porque você fazendo, possivelmente você vai achar bom, vai achar o projeto legal, falar, pô, até que eu mandei bem nisso. Só que o usuário vai testar e você vai falar, que lixo é esse aqui? Quem fez isso aqui? Eu não consigo entender, sabe? Bom, não sou designer, pessoal, novamente, peço desculpas, tá? Porque não ficou algo muito agradável, mas eu vou tentar ir melhorando ao decorrer da aula, tá? Das aulas, das aulas. Show? Bom, basicamente vai ser isso aqui. E depois vai ter o quê? Vai ter um ícone, né? Flat icon. Icon água. Aqui, ó. Esse ícone aqui é perfeito. Cadê ele? Esse aqui é perfeito, né? Aí como que eu faço para baixar ele? Eu vou ter que logar na minha conta aqui, pessoal. Eu logo na minha conta e assim eu consigo baixar ele, né? Quer ver? Deixa eu ver se eu tô logado no meu e-mail aqui. Ô, caramba. Aqui, ó. Vamos ver se eu tô logado pelo meu e-mail. Se eu não tiver, eu vou ter que pausar para poder logar, né? Pessoal, voltei. Loguei pelo meu e-mail aqui. Vou fazer algo não muito bonito aqui, tá? Mas vai ser algo que vai ser necessário no momento. Vou pegar esse ícone aqui, que ele é grátis para eu baixar via PNG, só que eu não consigo baixar SVG porque eu tenho que ter um plano, tá? Então eu vou fazer algo um pouco feio aqui para poder baixar esse SVG. Show. Aí eu venho aqui no Figma e pá. Aí ele vira um vetor, tá, pessoal? Isso aqui é algo interessante para vocês saberem. Não do roubo do SVG, né, mas sim tipo assim, porque um vetor, ele tem mais qualidade, ele não perde qualidade quando você redimensiona ele. Só que ele é mais pesado, tá, pessoal? Então é interessante às vezes você pensar, se perguntar se vale a pena você usar um vetor ou um PNG, tá? No meu caso, dentro do jogo eu vou usar um PNG, tá, pessoal? Isso aqui eu vou exportar, vai virar um PNG. Por quê? Porque vai ficar mais fácil de eu gerenciar em questão de memória do usuário, né? Você tem que pensar nisso. Eu falei na primeira aula e é algo que eu vou seguir até o fim dela, tá bom? Bom, vemos aqui o seguinte. Nosso vetor que está meio perdido aqui. Cadê? Aqui, ó. Vou levantar ele um pouquinho, não vai ficar alinhado, tá? E a água vai ficar aqui. Perfeito? Bom, 80. Show. Até que não está ruim, né? Agora o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar isso aqui, ó. Certo? Agora, 1, 2, 3, 4. Né? Tô fazendo da pior forma possível, né? Eu poderia estar fazendo de uma forma mais fácil, mas é algo que é bom que ensina, né? Existem muitas formas, muitas maneiras de fazer a mesma coisa. Você vai chegar no mesmo resultado que se eu tivesse usando o grid, né? Grid não, auto layout. Beleza? Bom, temos aqui a linha 1. Mais uma vez, multiplicar lá para baixo. Ó. 12. Certinho. É exatamente isso que eu quero. Tá? O que acontece? Basicamente, pessoal, isso aqui será o nosso painel dentro do jogo, tá? Há formas de organizar isso aqui dentro do Figma para ficar mais organizado, tá? Para eu poder, quando eu for editar, ficar mais fácil. Mas eu vou deixar assim no momento e depois eu penso em algo para deixar mais agradável, tá? Bom, vejamos aqui um preview do nosso painel. Deixa eu carregar aqui para ver como que ele vai ficar dentro do jogo, né? A gente tem uma noção, pelo menos. Certo? Só de esperar ele carregar, né? Será que vai? Será que vai? Gostaria que ele fosse. Preview. Perfeito? Bom, se você reparar, pessoal, pelo menos na minha tela aqui em 1920 por 1080, o texto, dependendo da distância que o usuário está do monitor, ele fica pequeno, tá? Eu estou ciente disso, mas vou manter dessa forma, tá? Mas é só interessante você se atentar a isso. Algumas pessoas desenvolvem da seguinte forma: elas começam de telas menores, né? Por exemplo, 1280 por 720.
Aqui no Figma elas colocam isso, né, 1280 por 720, e elas fazem, no caso a tela vai se adaptar à altura maior, né? Tu vai fazer na menor possível, que vai ficar algo minimamente bom, e depois ela se expande para ficar melhor. E o que acontece? É uma técnica interessante, tá? Só que tem formas de você fazer mantendo assim 1920 por 1080, por exemplo, que é a minha resolução, ela se adaptar bem às resoluções menores e não ficar pixelada a fonte, imagem e tudo mais. Mas isso será visto nos próximos capítulos, quando finalmente botaremos a mão na massa. Beleza? Bom, o que acontece? Temos aqui o nosso. Pá, 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 certo? Deixa eu organizar isso aqui. Temos aqui o nosso inventário, ele vai ficar aqui, tá? Tá alinhado do jeito que eu quero e sem nenhum motivo de usabilidade, tá? Só porque eu quero mesmo. E, bom, na próxima aula eu não mexeria mais nesse Figma aqui, tá? Nas próximas aulas, pelo menos não nos ícones, tá? Não por minha própria vontade. A menos que vocês sugiram ou achem alguma coisa ruim aqui, eu refaço, tá? Parte disso. Ou modifico para poder acrescentar funcionalidade, né? Tipo um outro botão aqui que vai dar para a pessoa enviar um item para outro jogador. Deixando claro que essa funcionalidade não foi pensada no começo, tá? Inicialmente você vai poder só usar seus próprios itens e dropar para outros jogadores pegarem, tá? Então é basicamente isso aí, pessoal. Fiquem com Deus. Na próxima aula a gente vai ver um pouco do MTA, finalmente, né? Então é isso aí. Valeu.